pessoal, eu sou a Tícia e você está no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui, pensei muito antes de fazer esse vídeo, se fazia, se não fazia esse vídeo, né? Muita gente já falou sobre as lojas americanas, né? Do que aconteceu, não sei se vocês estão sabendo, né? Mas, pra quem não tá aqui e não tá sabendo, e eu vim aqui dar o meu parecer contábil, né? Porque o que acontece? Todas as vezes que eu falei pra vocês estudarem as ações, eu sempre falei pra olharem um balanço, né? Que é o que quem entende um pouco de contabilidade faz, né? E devido ao que aconteceu, fica o questionamento: como confiar, né, nas demonstrações contábeis depois do que aconteceu com as lojas americanas, né? Então, o que acontece? Toda empresa, quando ela entra na Bolsa de Valores, tá? Ela geralmente é uma grande empresa, né? Então, eu já trabalhei em várias empresas que têm ações na Bolsa de Valores e que tinham auditoria tanto interna quanto externa, para validar todos os lançamentos, tudo que estava acontecendo dentro da empresa. E no primeiro momento ali foi revelado inconsistências contábeis. Gente, eu trabalhei na contabilidade durante muitos anos, né? Eu trabalhei uns 15 anos em grandes empresas, sempre com auditoria, tá? E existe uma grande diferença entre um lançamento errado e o que aconteceu, tá? Então, assim, 20 bilhões não é um erro contábil, como a gente já tá vendo o que tá acontecendo, né? Então, assim, errou a contabilidade da empresa, né? Errou a auditoria, né? Então, assim, como confiar, né? Então, nisso, né? Porque ficou uma coisa tipo assim, tá, se a gente não pode confiar numa demonstração lá que eles colocam publicamente, gente, é público, né? Que deveria validar que aquelas informações da empresa são reais, são verdadeiras, que leva ao engano, né? Aí o professor Mira postou, eu vou colocar aqui do ladinho, tá? Que saiu uma nota, por isso que a gente tem sempre que, aquilo que eu já falei pra vocês, que eu não tenho mais varejo, por uma questão do que o Barsi falou, e eu comecei a estudar um pouco mais, e realmente a única varejo que eu ainda tenho é a Magalu, que sofreu um pouco também com isso, mas eu não tenho, eu tô eliminando todo o varejo que eu tinha na minha carteira, né, por questões minhas, né, nunca tive lojas americanas, tá, nunca comprei, mas o que o professor Mira colocou aqui, que na relação com o investidor, que é toda empresa que tem ações na bolsa tem que ter essa página de relação com o investidor, tá? Onde ela faz os informes lá. Teve essa mensagem aqui, que os diretores simplesmente venderam as ações, e isso deveria ser um sinal de alerta, né? Mas aí tu fica pensando, o dia a dia é tão corrido, tudo é tão corrido, tu estudou ali, acredito, né, eu que tu tenho estudado ali o balanço da empresa, ter visto ali que as contas estavam tudo dentro da conformidade, né, e aí aparece esse rombo, né, que eu acredito que esse CEO do Santander, que era do Santander e foi para as Americanas, ele já sabia, tá, ele já provavelmente já sabia, porque provavelmente o Santander devia de ser um dos bancos que as Americanas devia. E eu tenho quase certeza que ele foi pra lá pra ter certeza, realmente. Vamos dizer assim, a dívida provavelmente das Americanas já estava muito grande e isso não transpareceu no balanço, né? E aí a data dessa inconsistência contábil era 30 de setembro de 2022. E agora, né, as Americanas disse que o rombo é de 40 bilhões e vai pedir recuperação judicial, né? O que vai acontecer com as ações? Elas vão derreter. Se ela vai à falência ou não, só o tempo vai dizer. Porque tem o IRBR, né, que aconteceu quase a mesma coisa. Mas, para vocês terem uma ideia, o rombo na IRBR era bem menor do que o rombo das Americanas, né? E ela teve uma queda de 98% das ações. Muita gente perdeu muito dinheiro, né? E as Americanas também é a mesma coisa, né, gente? Na semana agora que passou, que foi a primeira semana de tudo, as ações caíram 75%. Isso que o Banco Central botou em leilão ali para tentar não cair tanto,
Mas o desespero foi geral, né, gente? Porque é por isso que eu falo, a diversificação é importante, né? A gente não pode colocar... Claro, eu diversifiquei demais, né? Mas a gente tem que ter uma diversificação ali e, de preferência, para quem tá começando, naquelas ações que são mais resilientes, né? Então, assim, evitar um pouco, né, algumas ações, né? Porque, claro que eu não posso dizer mais que eu sou contadora, né? Sou uma analista contábil, mas eu tirei meu CRC, já tive escritório de contabilidade, mas quando eu fui abrir a minha empresa, eu dei baixa no meu registro, né? Mas como quem sempre trabalhou em contabilidade, né? Isso vai ter reflexos, né? A empresa de auditoria que fez a auditoria e emitiu o parecer do balanço sem nenhuma ressalva, minha gente, me desculpe, mas eu como, né, formada em ciências contábeis e quando eu entrei para a faculdade, meu sonho sempre foi ser auditora, é um tanto quanto, não podemos ser levianos aqui nas palavras, né, mas é um tanto quanto suspeito, né? Porque eu já passei por várias auditorias na empresa que eu trabalho hoje, a gente já está passando pela auditoria, porque o ano encerra de 31 de dezembro, e a auditoria vai começando já em janeiro, fevereiro, março, até emitir, se não me engano, acho que é abril ali, que ela emite o parecer sobre o ano anterior. Claro, existem outras auditorias durante o ano, mas a finaleira acontece por agora, assim, né, janeiro, fevereiro, março, para emitir o balanço. E eles são bem criteriosos, né? Algumas auditorias, eu acredito, são bem criteriosas com alguns lançamentos. Então, assim, não foi um erro de não ver. Foi alguma coisa, né? Tipo, que não queriam demonstrar, porque realmente as americanas estão com problemas. Então, o que vai acontecer? É muito triste, né? E com isso, eu acredito que todas as empresas que sejam auditadas pela essa empresa que auditava as americanas também vão sofrer consequências. Eu vi também uma notícia que o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro vai tomar algumas atitudes, né? Talvez o Conselho Federal também entre na questão, né? Porque é inadmissível, né, uma empresa do porte das lojas americanas emitir um balanço dizendo que estava tudo ok, porque 20 bilhões não é da noite para o dia. Esse erro, né, não foi em 2022, isso aí vem se arrastando provavelmente por muito tempo, porque um erro, quando, tipo assim, num volume desses, né, vamos dizer assim, hoje em dia é muito difícil, mas às vezes tu vai lá e aperta um botão errado e como tá tudo, a maioria das empresas tá tudo automatizado, né? Tu até pode lá na hora de digitar, botar um número errado, tá na correria de final de ano, de fechamento e não vê. Mas aí quando tu vai fazer uma coisa que se chama conciliação, aí tu acha esses erros e tu tem que regularizar. Mas 20 bilhões não acredito que seja realmente efetivamente o caso, né? Então, gente, assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado, né, no que a gente investe, né? Então, assim, eu tenho algumas ações que eu gosto bastante, né? Então, assim, tem que estar sempre de olho, dá trabalho, muito trabalho, né? Tu tem que estar sempre cuidando o que a empresa tá colocando lá de notas, né? Então, assim, seguir pessoas que entendam bastante disso é muito importante também, ver diversas opiniões e, é claro, a gente estudar a nossa opinião própria, né? Então, essa é, no meu ver, a importância, né? Tem que ter as tuas convicções, ver o que o mercado tá falando, o que eles estão fazendo sobre isso. E eu vi o Thiago Reis falando sobre as americanas lá em 2017. E ele já tinha dito que não gostava muito das ações. E o Barsi, como sempre, né, falou que a tendência das empresas de varejo é a quebrar, né? Então, é muito complicado, né? Então, mais dos motivos e que realmente faz com que eu tenha tirado da minha carteira a maior parte das empresas do varejo, né? Então, assim,
Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam disso, se vocês tinham ações das Americanas, se não tinham ações das Americanas, como vocês ficaram com toda essa situação. Eu confesso que eu fiquei bem desconfortável, né? Porque se a gente não pode confiar no que está sendo publicado, fica difícil, né? Mas essa é a minha opinião, né? Gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Tem um monte de gente falando sobre isso e eu vim aqui também dar a minha opinião, porque como eu falo de ações, de investimentos, aquela coisa toda, acho que foi importante. Talvez um pouco tarde, talvez. Mas como você sabe, né, eu trabalho a semana inteira, né, eu acompanhei tudo, né, porque afetou de uma certa maneira a empresa que eu trabalho também. Então, a gente ficou sabendo de coisas ali, né, e enfim, né, gente, vamos torcer para que tudo se resolva, né, as pessoas que têm que ser punidas sejam punidas, né, porque às vezes pode cair numa pessoa que só recebeu ordens e fez, com medo de perder o seu emprego, né, e as pessoas que realmente fizeram isso tem que ser bem aprofundado, tá certo, gente? Por hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo, até a próxima, tchau!